Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos que tomem seus assentos e mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso. Daremos início agora ao evento Despertando os Sentidos da Cota à ONU. Eu vou fazer minha rápida autodescrição. Eu tenho 50 anos de idade, pele branca, olhos castanhos claros, cabelo grisalho. Eu estou vestindo roupa, camisa e calças pretas. Esse evento também conta com a tradução de Libras pelos colegas Thalita e Laí, da equipe Consolidar. Compõe a mesa de abertura desse evento o desembargador, diretor da Escola Judicial, João Batista Martins César, o vice-presidente judicial desta corte, Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Luana Lima Duarte Vieira Leal, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, o juiz Sérgio Polastro Ribeiro, o CEO da Padaria Real, José Eduardo de Souza, e o fundador e CEO da Padaria Real, Marcelo Sobrinho Pires. Senhoras e senhores, passamos a palavra agora ao diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargador João Batista Martins César. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui nessa manhã com vocês, ressaltando que é o nosso primeiro evento presencial aqui pela Escola Judicial, no pleno do nosso tribunal, que é uma alegria muito grande após todas essas dificuldades que passamos em razão da pandemia e do isolamento social. Com a vacinação, a gente tem essa possibilidade de retomar esse contato presencial. Então, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu tenho 58 anos, tenho pele clara, já mais para vermelha em razão da pressão alta. Eu tenho cabelos pretos, agora já caminhando também para grisalhos. Tenho olhos castanhos, estou com um terno preto, uma camisa listrada azul e branca, uma gravata vermelha e azul. Eu tenho dito que eu tenho usado essa gravata vermelha, infelizmente, para lembrar das quase 700 mil mortes de Covid, o que é muito triste no nosso país, porque nós temos apenas 3,5% da população mundial, e em número de mortes nós temos 11% das mortes do planeta. E na minha área, que eu atuo do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, infelizmente, o Brasil é o país com o maior número de mortes de crianças pela pandemia. Eu quero também agradecer imensamente aqui o seu José de Souza, fundador da Padaria Real, que veio aqui pessoalmente para acompanhar essa atividade. Eu quero agradecer também o José Eduardo Souza, o Doia, que é também o sócio proprietário da Padaria Real, e o Marcelo Sobrinho Pires, e em nome deles cumprimentar todas as autoridades que integram aqui a mesa alta e as colegas desembargadoras e desembargadores que estão aqui presentes também. Quero dizer, estava contando para a doutora Luciana Storel ali no nosso hall, que tudo começou quando eu sempre frequentei a Padaria Real, mas quando eles abriram uma nova unidade no Alto da Boa Vista, em frente praticamente o Paço Municipal, eu morava ali próximo e passava todo dia ali e via o Sandro trabalhando ali no caixa, ele cadeirante, trabalhando e dando risada, colocando a gente para o alto astral todo dia. E isso a gente percebe, né, Ricardo, companheiro de longa data aí das audiências públicas pelo interior de São Paulo. Na Procuradoria a gente teve o Carlinhos também, que ele tinha deficiência intelectual, e era uma alegria muito grande todo dia chegar na Procuradoria, receber um bom dia com aquele sorriso, levantava nosso astral. E com o Sandro não era diferente. Passava na padaria e o Sandro tratava tão bem a gente que a gente saía dali com o dia melhor, saía dali com um sorriso no rosto. E aí eu sou tímido, para quem não me conhece, eu sou tímido, eu
quase não me abro com quem eu conheço. Com quem eu não conheço, falo que sou até metido, tenho dificuldades para me abrir. Mas ali o Sandro, com toda a liberdade, acabei me abrindo e perguntei, o que aconteceu? Aí o Sandro narrou, ele teve um acidente de moto, estava em casa, passou por muitas dificuldades e recebeu uma visita do Doia, convidando para ele voltar a trabalhar, porque eles estavam com um programa de inclusão, precisavam cumprir a cota do Ministério do Trabalho, das pessoas com deficiência, e foi convidar. E aí o Sandro retornou à padaria e eu percebi toda a acessibilidade que tinha. Eles subiam a almoçar todo dia ali no restaurante da Real, que é uma padaria grande ali, tem um restaurante também. E o Sandro subia pelo elevador, se alimentava, almoçava, voltava para o posto de trabalho. Ou seja, um trabalhador feliz. E aquilo me chamou a atenção, porque em 99, 2000, junto com o Ricardo Tadeu, nós fizemos muitas audiências públicas aqui nas principais cidades de São Paulo para essa questão da inclusão da pessoa com deficiência. E a gente notava que as pessoas não eram incluídas efetivamente, elas eram contratadas, o que é diferente, né, de ter um ambiente propício para se trabalhar. E ali não, ali tinha um ambiente que, de fato, incluía essas pessoas. Aí eu falei com o Sandro, ele me deu o contato do Telo, que é da Consolidar, e daí fui conhecer mesmo o Doia, porque até então não tinha contato com eles, e aí pude perceber a grandeza do trabalho desenvolvido ali, e daí a ideia de fazer esse evento para trazer essa experiência aqui, despertando sentidos da cota à ONU, como que uma dificuldade que começou para contratar as pessoas com deficiência, virou um exemplo de contratação de pessoas com deficiência e um exemplo reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Porque todos esses anos que eu atuo nessa questão da inclusão, a primeira coisa que as empresas falam é: não tenho como incluir, não dá. Não tenho função para essas pessoas ocuparem. E hoje nós vamos perceber que dá. Claro que não é fácil, mas dá. Quando a gente está disposto a, de fato, incluir, essa inclusão é possível. Então, eu quero dizer que, para mim, é uma grande honra, é uma grande alegria estar aqui neste evento hoje, na sede do tribunal, porque nós sabemos que é o maior tribunal do país em volume processual, se a gente colocar as ações civis públicas, e é o tribunal que a gente sempre escuta, o tribunal mais progressista do país nessas questões sociais. Então, para não me alongar muito, eu quero dizer, então, reforçar aqui a minha grande alegria estar aqui hoje com vocês, agradecer a presença de todas e todos, e eu tenho certeza que será uma manhã de muito aprendizado. E só para alertar que o ministro Cláudio Brandão tinha um voo para cá ontem à noite, infelizmente cancelaram o voo, deixaram ele aguardando no aeroporto até 3 horas da manhã, falando que ia ter outro voo às 3 da manhã, cancelaram o voo das 3 da manhã, e ele pegou um voo agora às 8 da manhã, está vindo para cá e fez questão de que ele quer estar aqui conosco, e acredito que ele vai chegar aqui na hora do nosso coffee aqui, para ver toda essa questão da inclusão, e ele vai fazer o encerramento do nosso evento. Então, para justificar o atraso do ministro Cláudio Brandão, que está com todo o empenho de chegar aqui. Ele falou: João, eu faço questão. Então, eu passo a palavra agora para o doutor, segundo o cerimonial, o doutor Ricardo Tadeu. Doutor Ricardo Tadeu, então, para a sua apresentação, sua audiodescrição. Bom dia. Eu sempre me emociono muito quando regresso ao Tribunal da 15ª Região, que é o meu berço. Aqui eu iniciei os trabalhos como servidor da Justiça do Trabalho, assessor do Dr. Oswaldo Prois, a quem eu sempre rendo homenagens. O Dr. Prois me deu um emprego digno, que possibilitou criar minhas filhas. A mais velha hoje é advogada trabalhista, mestra, doutora em Direito do Trabalho. A caçula é estilista, mas de qualquer forma elas estão bem e saudáveis e felizes, e isso eu sempre tributo à grandeza de espírito do Dr. Oswaldo Prois, que de fato me deu oportunidade de trabalho quando
sempre era negada, sempre era negada. Então eu sempre me emociono muito quando volto ao meu berço, à minha origem. O Tribunal da 15ª é referência realmente no Brasil para uma perspectiva progressista de direitos humanos, muito mais do que direito de trabalho, de direitos humanos. Portanto, é uma honra, um privilégio estar aqui na mesa alta, ladeado por pessoas tão ilustres como o meu querido amigo João Batista, querido amigo do coração, com quem desenvolvi altas batalhas do bom combate, né, pela luta contra o trabalho infantil, pela aprendizagem dos adolescentes, pela inserção de pessoas com deficiência e outras tantas causas inerentes à atuação do Ministério Público do Trabalho da 15ª, a quem também homenageio na pessoa da doutora Luana, a quem peço que transmita um grande abraço aos meus colegas do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Pessoal bom, esse pessoal é bom. Então, por favor, doutora Luana, transmita um abraço ao Ministério Público do Trabalho, aos colegas do Ministério Público do Trabalho. Uma honra estar aqui. Eu sou um homem de 63 anos, tenho cabelo grisalho, pele clara, estou usando óculos Ray-Ban, com lentes verdes e uma armação dourada. É um óculos antigo, que eu gosto muito. Estou usando também um terno azul, uma gravata prateada e uma camisa branca. Então, é uma alegria estar aqui. Então, agradeço a palavra e devolvo ao cerimonial. Eu passo a palavra ao querido amigo Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, mas antes, doutor Giordani, só para agradecer a presença da doutora Luana Lima Duarte Vieira Leal, procuradora do Trabalho aqui da 15ª Região, representando o doutor Dimas Moreira da Silva, que está com um problema de saúde. Então, enaltecer a presença aqui da Procuradoria da 15ª Região. Doutor Giordani, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui. É muito bom poder participar dos eventos que a escola realiza. É uma satisfação também ver o Ricardo Tadeu, que eu conheço desde a época que eu estou aqui, então já faz um bom par de anos que a gente se conhece. Eu sou um homem de 65 anos, não tenho cabelo grisalho, mas também tenho pouco cabelo, né? Então uma coisa fica pela outra. Estou usando também um paletó preto, calça clara e uma gravata suavemente colorida. Faltou os que me antecederam dar um destaque, mas eu tenho que falar que eu sou São Paulino, apesar do momento cruel, mas identifica bem o perfil de uma pessoa dizer o clube que ele torce, né? Eu só queria dizer o seguinte... Giordani, eu também sou São Paulino. Então, tá vendo? Ok. Confirma o que eu digo. O doutor Zé Pedro está falando algo baixinho para o doutor Fábio, mas ou não está? Eu pensei que ele ia falar do São Paulo. Então, meus amigos, eu vi uma vez, há muito tempo atrás, num livro que, quando às vezes você está numa biblioteca e tem 1000 volumes da biblioteca, você vai pegar aquele livro que é o que você tem que ler naquele momento, né? Então, eu, por curiosidade, numa referência numa outra obra que eu estava lendo, me chegou o interesse de ver um livro do Ivo Pitangui, que foi o grande nome, né, de cirurgia plástica no Brasil. Já vou esclarecendo que nem passa pela minha cabeça algo nesse sentido, né? Eu queria estudar o valor que se empresta ao corpo na sociedade que nós vivemos, na sociedade contemporânea. Por isso que eu estou lendo o livro. E numa certa altura, ele fala assim, aspas, amar a medicina é amar o ser humano, fecha aspas. Tudo bem. Eu até acho, né, que quem ama a medicina ama o ser humano, mas eu quero incluir também quem é do direito, quem ama o direito, também ama o ser humano. E se for de direito do trabalho, então, muito mais. Muito mais. Então, e como nós estamos num tribunal, num evento desses, fica claro, né, o amor que todos nós aqui da 15ª Região temos para com o ser humano. Então, por conta disso, é a minha satisfação, a minha alegria de estar aqui
de ver que o meu tribunal participa de eventos como esse, né, e que os colegas estão aqui para prestigiá-lo, e vejo nesse evento algo que bem traduz a sensibilidade humana do nosso tribunal. Então, parabéns aos organizadores, parabéns aos presentes, e um bom evento nos aguarda, eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, gostaria de trazer uma breve saudação em nome de seus mais de 450 associados. Gostaria de fazê-lo com algumas descrições. Primeiro, iniciar com a minha autodescrição. Tenho 47 anos, 1,88 m, cabelos pretos, mas com muitos fios brancos já. Não sei se é culpa da Justiça do Trabalho, talvez seja uma questão genética. Estou vestindo um terno cinza escuro, uma camisa branca, uma gravata vermelha. Também gostaria de descrever o ambiente que me encontro. Estamos na sala de sessões do Tribunal Pleno do TRT15, aqui no 3º andar da Barão de Jaguara. Estou na mesa alta com pessoas muito queridas e muito ilustres. E gostaria de cumprimentá-las, a começar pelo diretor da nossa Escola Judicial, Dr. João Batista, cumprimentá-lo também, parabenizá-lo pelo evento, pelo tema. Gostaria de cumprimentar também, saudar os desembargadores. À minha direita está o desembargador Ricardo Tadeu, também à direita do Dr. João Batista, o desembargador Jordani, a quem também cumprimento. Ao meu lado esquerdo, o Marcelo. Prazer mais uma vez, Marcelo, conhecê-lo agora pessoalmente. Obrigado por estar aqui, pelo trabalho que você tem feito. Gostaria de cumprimentar a família Souza, da Padaria Real, na pessoa do Dóia, e a nossa procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Luana, também, a quem estendo os cumprimentos a todo o Ministério Público, que também tem um trabalho excepcional nessa área. E, por fim, gostaria de descrever os meus sentimentos. Começo pela alegria e pela satisfação de estar num evento como esse, que trata de um tema tão interessante, e partindo dessa perspectiva que começa lá em 91 com essa legislação fantástica à época, se a gente lembrar do contexto do Brasil pós-Constituição de 88, início dos anos 90, uma realidade no mercado de trabalho muito complexa, uma década praticamente perdida que a gente tinha superado, e a 8.213 vem trazer esse percentual de 2% a 5% das cotas de inclusão para pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 pessoas. Eu creio que uma legislação inovadora não apenas no nosso país, mas no mundo. Isso merece ser reconhecido aqui com orgulho, ainda que de forma embrionária naquela época. Depois passamos, principalmente no atual século, pelo Decreto 6949, 2009, tratando dessa promulgação da Convenção Internacional que trata dos direitos da pessoa com deficiência, também um importante avanço. E agora nós estamos aí pensando na Agenda 2030 da ONU, das ODS, a ODS 8, que trata bastante do trabalho decente, da Meta 8.5, que fala do trabalho decente, do desenvolvimento econômico, com paridade, com igualdade, com o mesmo valor do trabalho, do salário, inclusive para pessoas com deficiência. Então, eu acho que precisamos... É um tema que vale muito a pena refletir, pensar. Tem muitas barreiras a serem superadas. As empresas, doutor João Batista, precisam participar mais desses eventos. Precisamos enaltecer aqui o trabalho da Padaria Real. Eu acho que o poder público não pode se privar de reconhecer boas práticas e aquilo que tem sido feito. Nós precisamos pensar além das cotas não como apenas
um número mínimo, mas hoje as empresas precisam olhar dentro das boas práticas, dos pilares de ESG, que isso, além de ser o correto, além de ser legal, isso traz benefícios, né? A pessoa com deficiência, ela não é apenas um posto de um salário que vai ser pago para alguém que vai ficar ali encostado, ou alguém que vai receber sem trabalhar. Não, é alguém que vai contribuir, que vai somar, que vai trazer para a empresa muitos benefícios. Então tem a ver com negócio também, tem a ver com lucratividade, tem a ver com inclusão, tem a ver com aquilo que é certo, que é de direito, que valoriza e dignifica a pessoa humana. Então, acho que, por isso que eu penso que precisamos olhar para esses ODS da ONU, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, e olhar isso e ir além de cotas. Vamos pensar em incentivos para empresas com menos de 100 empregados, que podem ter incentivos com a facultatividade dessa inclusão, porque a pessoa vai ter que adaptar, vai ter que pensar num design universal para as coisas, vai ter que pensar em acessibilidade, vai ter um investimento, mas ela pode ter também um benefício com isso, além do próprio trabalho que essas pessoas vão trazer. Vamos pensar na inclusão outro dia havia a dificuldade dos refugiados. Imagina, doutor Ricardo, pensar em um refugiado já tem um gap muito grande na inclusão no mercado de trabalho. Imagina uma refugiada, mulher refugiada. Agora imagina uma mulher refugiada e pessoa com deficiência. Qual a dificuldade dessa pessoa para inserção no mercado de trabalho? Então, por isso que nós precisamos refletir como sociedade, avançar, não olhar apenas os números, mas pensar nessa inclusão maior, vendo que, de fato, o mercado tem muito a ganhar. E o poder público também precisa começar a pensar além das cotas. Não podemos nos resumir só a números, precisamos pensar de uma forma muito maior. E as empresas têm reconhecido isso. Hoje a gente tem, eu ouvi recentemente aquele fundo de Wall Street, BlackRock, que tem um valor bilionário para investir em empresas com sustentabilidade, empresas que estão baseadas nos pilares da ESG, e por isso que o poder e as empresas têm descoberto isso, e as empresas com boas práticas têm ido muito além da legislação. Por isso que é hora do poder público também pensar em ir além disso. Muito obrigado, um excelente evento a todos nós. Passa a palavra à doutora Luana, por favor. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Eu sou Luana Lima Duarte Vieira Leal, procuradora do Trabalho. Represento aqui o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, doutor Dimas Moreira da Silva. É, pessoalmente, uma satisfação, um prazer compartilhar com todos e todas presentes uma manhã do que será certamente uma experiência muito enriquecedora, mas, a nível institucional, é uma honra em representar a minha instituição em evento com um tema tão caro ao Ministério Público do Trabalho, que incansavelmente vem, além de lutar pela aplicação dos marcos normativos que garantem o direito ao trabalho à pessoa com deficiência, busca também a efetiva inclusão das pessoas na seara laboral, já que o trabalho é um instrumento de dignificação da pessoa humana, de desenvolvimento das suas potencialidades. Então, eu começo com essa breve introdução do meu credenciamento, mas passo a minha autodescrição. Sou uma mulher de 39 anos, de pequena estatura, branca, olhos castanhos, cabelos castanhos, e visto uma roupa, um blazer bege e uma calça azul. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar de eventos que tratam sobre o tema da pessoa, da inclusão da pessoa com deficiência, e dentre outras temáticas cujo eixo central seja a promoção da diversidade humana, eu reflito que a diversidade humana, a diversidade, na verdade, da criação, é a maior nota característica
A maior nota da criação divina é a própria diversidade. Diversidade que pode ser observada na natureza, de cores, né, de relevos, enfim, diversidade de tudo que existe no mundo. Então, eu penso até em termos assim espirituais, que como filhas e filhos do mesmo Pai, nós temos o dever, até por gratidão a essa diversidade, de promover, de celebrar, de respeitar nossas diferenças, porque é o que, de fato, nos complementa e nos enriquece enquanto sociedade e enquanto coletividade. E, ao ler, né, o tema, o título do evento, fiquei muito instigada, particularmente, já antevendo, que se trata de um evento que, para além dos importantes marcos normativos legais, como o doutor Sérgio citou, que são muito importantes, e, sobretudo, naquele contexto histórico, nós temos que avançar, né, enquanto sociedade, enquanto pessoas que somos, através, inclusive, de mostrar exemplos. Né? Estou com muita satisfação também de conhecer as pessoas que fazem a Padaria Real, porque até então eu sempre ouvia muito falar como exemplo, né? E até então eu não tinha tido essa oportunidade. Né? E eventos como esse, né, além de trazer aqui a nossa visão enquanto instituição, né, de reafirmar o nosso compromisso enquanto instituição nessa luta também pela inclusão da pessoa com deficiência, a efetiva inclusão, ela também nos oportuniza pessoalmente essas experiências, né? Como conhecê-los, como conhecer também, como eu citava para o doutor Ricardo Tadeu, né? A emoção que eu fiquei de conhecê-lo num evento anterior, quando até então, né, na época que eu me preparava para o concurso, a gente não tinha tanto acesso a informações por vídeos, né, só mesmo a gente não conseguia ligar os nomes das pessoas, né, por conta mesmo da restrição ao acesso à informação. Então, eu lia muito o nome dele, né, como pessoa que não só pelo aspecto acadêmico e pela sua trajetória institucional muitíssimo qualificada no tema, como referência, inclusive, mas também pela sua trajetória pessoal. Eu acho que tudo que traz emoção, que nos inspira enquanto pessoa, traz, né, cores, vida e luz. Então, esse evento, né, ele já me instigou, pelo seu título, nesse sentido, porque, além do marco legal, ele vai nos instigar aí a trazer humanidade, né, a trazer cores e luzes para esse tema, né, instigando-nos aí a termos essa experiência também sensorial, agregando, de fato, né, aos parâmetros normativos, aos critérios objetivos, mas trazendo isso para uma concretude muito maior, não só em nossas mentes, como também em nossos corações. Então, estou muito feliz e agradecida por estar aqui nesse momento compartilhando com vocês. Muito obrigada, desejo um excelente evento a todos e todas. Eu passo a palavra agora para o Marcelo, sobrinho Pires, para a audiodescrição e se apresentar. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. E, assim, eu quero começar com a minha descrição emocional. Eu estou entusiasmado. Entusiasmado vem de entu, né, que é Deus dentro de você. Estou muito feliz de estar aqui, honrado, por saber que vocês aqui, pessoas tão grandes, podem fazer a diferença num país que precisa de luz, né? Então, eu tenho muita honra de estar aqui. Eu sou Marcelo Pires, o Dr. João Batista me chama carinhosamente de Telo, né? Como o Doia também me chama de Telo, né? E eu sou CEO e fundador da Consolidar Diversidade. A Consolidar Diversidade nasceu em 2001 e a gente vai contar um pouquinho depois mais para frente, mas a gente está desde 2001 falando em inclusão e diversidade, quando ainda a lei de cota existia, mas ainda não era muito conhecida como é nos dias atuais. É uma honra estar aqui. Seu Zé Vicente está aqui sentadinho, que é o fundador da Padaria Real. Uma honra, seu Zé Vicente, e toda essa família real, e toda a família Consolidar aqui unida. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria só fazer um comentário rapidamente. Eu tive o privilégio de fazer um live uma vez. Eu convidei o desembargador Ricardo Tadeu, junto com o desembargador João Batista, e foi muito engraçado, né? Foi interessante que a gente fez uma audiodescrição
E aí, na própria live, de forma muito espontânea, o desembargador Ricardo Tadeu falou assim, olha, muito obrigado pela tua descrição, porque eu não sabia alguns dos que estão na tela aqui, então foi muito legal. E o quanto é importante, né, Ricardo, ter essa percepção. Eu sou um homem branco, uso barba curta, bem raspada, cabelos pretos, olhos castanhos, eu tenho 1,86 m de altura, 82 de altura, estou com uma camisa polo preta e calça jeans. E para aqueles que não sabem aonde a gente está aqui na parte de cima, e é muito legal nessa hora a gente tirar o microfone e tentar emitir algum som para que as pessoas com baixa visão ou com deficiência visual, que eles não sabem às vezes de onde vem a caixa de som. Então é importante a gente fazer isso agora. Eu vou fazer para a gente gerar aprendizado, que é o meu papel aqui, é esse aprendizado, né? Estou aqui, espero que vocês estejam sabendo onde a gente está, ok? Esse pequeno detalhe gera respeito nas relações, né? Parabéns, Sérgio, pela descrição do espaço, viu? Muito bacana. É isso, estou muito feliz. O Batista? Telo lembrou de fato, né, numa das nossas lives, o Ricardo, de uma forma muito que nos emocionou bastante, né, eu fiz a minha audiodescrição, eu falo, pô, agora eu sei como você é. Até então eu não sabia, né, Ricardo? Há décadas eu não sabia como você era. E essa questão do som também, que o Telo nos ensinou aqui, é verdade, porque o Ricardo estava perguntando onde que cada um dos que estava usando a palavra estavam, porque ele não conseguia se situar em razão dos alto-falantes. Então, aprendemos mais uma aqui hoje. E, mais uma vez, agradecendo ao seu Zé Vicente, ao José Eduardo Souza aqui, o Doia, por todo esse carinho aqui com a causa, né, que nós sabemos que você trouxe toda a equipe aí, em nome do Sandro, do Felipe, eu quero agradecer também toda a equipe real. E Doia, a palavra está com você para você também se apresentar, fazer sua autodescrição e depois vai ter a palavra mesmo para o evento. Por favor. Bom dia a todos e todas. Eu queria começar fazendo minha audiodescrição. Então, meu nome é José Eduardo, meu apelido é Doia, eu tenho 55 anos, 1,77 m, pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos grisalhos. Estou usando uma camiseta polo marrom. No meu canto esquerdo aqui do peito, trago o logotipo da Padaria Real. E esse logotipo é um desenho do rosto do meu pai, que está aqui com a gente. Calça jeans e um sapatinho cinza. Estou aqui na mesa alta, do lado de pessoas e amigos que eu respeito muito e pessoas muito importantes. Eu queria também aproveitar a oportunidade e agradecer ao Dr. João Batista pelo convite e dizer, Dr. João, que para a gente é uma satisfação, é uma honra, e assim eu estou muito orgulhoso, e eu tenho certeza que meu pai e todo o nosso time que está aqui com a gente, e o time que ficou lá também, que permite que a gente esteja aqui, né, só porque eles estão lá, a gente está bastante contente, muito feliz, muito orgulhoso por estar aqui junto com vocês, falando dessa causa que hoje é uma paixão nossa, que é a diversidade e a inclusão. Padaria Real nasceu em 1957, foi fundada pelo meu pai, meu tio e meu avô. Meu tio e meu avô não estão mais, né? Esse ano, em maio desse ano, a padaria completou 65 anos de história. Eu sou formado em administração de empresa, tenho MBA em finanças e hoje dirijo o negócio, conduzo o negócio junto com meus irmãos, meu pai e mais alguns líderes que, para a gente, fazem parte da nossa família. Acho que é isso. Bom, Doia.
Uma vez agradecer a você, o seu Zé Vicente, que deu a honra de estar aqui também conosco. Sabemos que na idade dele não é fácil esses deslocamentos, mas estar aqui para nós é uma emoção muito grande também. Passo, então, a palavra ao cerimonial, Demotier, já aproveitando também para agradecer o Demotier, a Célia, a Lara, toda a equipe de servidores e servidoras públicas que nos dão essa retaguarda, o Pedro aí na retaguarda, porque não tínhamos como estar projetando o evento direto no YouTube, porque teremos a nossa vivência, mas o evento está sendo gravado, depois ele vai ser editado e nós vamos colocar nos canais da Escola Judicial para que um público cada vez maior atinja, tenha acesso a essas informações. O nosso último evento de inclusão foi inclusive com a doutora Luciana Storel. Eu entrei no final de semana para assistir o evento, que eu não pude assistir na sexta-feira, já tinha mais de 600 visualizações. Olha que legal. Então esse foi o ganho, né, da pandemia. A pandemia foi uma tragédia muito grande, mas trouxe esse instrumento aí que está levando informações de qualidade para muitas pessoas. Então, Demotier, nós vamos desfazer a mesa, é isso? Nesse momento a mesa será desfeita, nós vamos pedir aos componentes que ocupem as bancadas, os demais convidados permaneçam em seus lugares. Fará uso da palavra agora o senhor Marcelo Sobrinho Pires, fundador e CEO da Consolidar. Muito bom, muito bom. Que presente estar aqui de novo falando, né? E eu queria pedir para o meu caro amigo Pedro, que já colocou, leu meu pensamento, né, Pedro? Também, olha, para aqueles que não veem, eu mudei um pouquinho de cadeira. Eu vou fazer um som aqui, sem o microfone. Estou aqui, ok? Estou por aqui. Também tem, para a pessoa com deficiência auditiva, a gente tem pessoas da Consolidar atendendo nos pilares aí. Me parece que já foi organizado direitinho. Antes de chegar, né? Porque aqui o assunto é a grande história da Padaria Real. E antes de chegar nessa história linda, que eu me sinto um pouquinho parte disso, eu queria contar um pouquinho da minha história. Como é que eu entrei nesse universo de diversidade e inclusão? Como é que eu entro nesse... Até porque eu não tenho deficiência. E eu entendo que para uma pessoa sem deficiência também é uma questão que a gente tem que tratar. O assunto da inclusão não tem a ver só com pessoas com deficiência tratando o assunto. Todos nós temos um lugar de fala. E também a gente tem que entender que a gente tem um lugar de escuta. E com essa escuta, com empatia e amor, como alguém já falou aqui, é o que faz toda a diferença. A gente trabalha muito no processo de andragogia, né? Então, para fazer uma pequena historinha rapidinho da andragogia aqui, eu queria mostrar um documentário que tem na GNT, que passou dessa nossa história, de 2 minutinhos. Eu queria que vocês vissem com atenção, e depois o Álvaro, querido, e o Giuseppe, que são aqui da nossa família Consolidar e Real, vão passar com os microfones para colher a percepção de vocês. Obviamente, para aquele que quiser falar, fazer algum comentário. Então, bom vídeo, 1 minutinho e meio, 2 minutinhos, só para a gente pegar a percepção. Aqui não veio o som. Pedro? Agora vai. E eu tenho uma missão, que é trabalhar inclusão e diversidade no mundo. Então eu vivo para isso. Minha história está toda ligada à inclusão e diversidade. E eu vi uma pessoa de cadeira de rodas vendendo bala de goma no farol.
E eu vejo que o motorista do carro estava devolvendo a bala e dando dinheiro, fazendo com que ela se sentisse esmoladora e não um trabalhador. Tudo que aquele cara queria naquela hora era se sentir produtivo. E a pessoa que estava comprando a bala dele, teoricamente, devolvendo a bala de goma para ele, estava mostrando que ele não era capaz, que ela não conseguia ver potencial nele. E aí eu vi um posto de gasolina do lado direito. E aí eu parei o carro e falei com o dono do posto, falei, amigo, escuta, o cara tá trabalhando aqui faz alguns anos que eu vejo. Por que você não contrata esse cara e dá oportunidade para ele, né? Bota ele para trabalhar aqui na pista. E ele me respondeu de uma forma tão abrupta, mas resumindo que ele não conseguia ver potencial no aleijado. Isso me fez muito mal. E nesse dia eu acabei mudando todo um conceito na minha vida, me desliguei da empresa que eu era diretor e montei um posto de gasolina em São Sebastião, que é nosso até hoje. E nesse posto, 50% das pessoas que trabalham lá têm algum tipo de deficiência. A gente tinha acabado de ter uma tempestade gigante. Imagina uma tempestade que caiu a casa e você acaba fazendo uma dívida gigante com a Petrobras porque encheram todos os teus tanques de barro e você fala, meu, acabou. E aí vem um frentista à caixa, que era o Marcos Pereira. Ele falou assim, cara, a gente tá quebrado economicamente, mas a gente não tá quebrado espiritualmente. Tá todo mundo aqui na pista, eu tô mandando um monte de carro embora. Tá todo mundo aqui pedindo para abastecer, esperando, falou que vai voltar para abastecer aqui. Ele falou, tem um talão de cheque em casa que eu não uso. Você faz os cheques, antecipa no banco, compra a gasolina e vende a gasolina e me paga depois. Quando eu volto do almoço, a mesa estava cheia de talões de cheque. Eu vi numa quebrada de um posto pessoas que recebiam praticamente um salário mínimo, um salário de frentista, levantar a mão e trazer um talão de cheque e dizer, eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar porque a tua causa hoje não é mais tua, é minha, é nossa. Então quando você começa a ver essa transformação toda, você acaba se transformando. Você acaba entendendo que você vê no outro aquilo que você quer ver em você. Se alguém quiser fazer um comentário, é só levantar a mão. O Álvaro e o Giuseppe levam o microfone. Uma palavrinha única, assim. O que vem no coração e na mente quando vê esse pequeno vídeo? O que vem? Por favor. É fundamental essa habilidade de se colocar no lugar do outro. A empatia que me tocou. Parabéns pelo exemplo. Parabéns. Obrigado, Ricardo. A pessoa levantou a mão. É a sensação e a certeza de que a gente tem esperança de que nós temos iniciativas importantes e que a gente pode virar a forma como a gente vive, né? Então, essa situação de exclusão, de isso tudo que está sendo colocado aqui, é possível virar, né? Como aconteceu com você. É isso, me vem a sensação, me vem o sentimento de esperança. Perfeito. Mais alguém? O que passou para mim é muita emoção, né? Um amor muito grande pelo ser humano, pelo outro, pelo próximo. Muito importante o amor, acima de tudo. Muito legal. Já temos 3 aqui, empatia, esperança e amor, né? Por aí, não vai dar para a gente escutar todos, que a gente tem um cronograma aqui para seguir, mas eu queria dizer que este posto, né, para quem não vê, tem fotos agora da equipe, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, deficiência física, intelectual, sensorial, vestidos com a roupa, né, do posto Petrobras. Esse posto foi em 2001, quando ainda ninguém falava em diversidade, equidade e inclusão. É muito interessante a gente falar nisso. Imagina que eu era um executivo, que eu tive o privilégio de morar fora, me formei fora nos Estados Unidos, fiquei 7 anos por lá, volto para o Brasil, fiquei como diretor comercial de uma empresa durante 7 anos,
nesses 7 anos eu deparo uma pessoa com deficiência, sentada em sua cadeira de rodas, que nada mais é que seu transporte, vendendo bala de gomas, e uma palavrinha que não saiu neste vídeo é o capacitismo. Que agora tem uma tela, para quem não vê, de uma pessoa, uma mulher vestida de super-herói, e uma outra mulher ajoelhada e com a cabeça baixa. E é interessante que o capacitismo, ele está de forma muito sutil e às vezes com a boa intenção daquele motorista do carro da frente, quando ele dá o dinheiro, compra a bala de goma e depois ele devolve a bala de goma, aquela sutileza, ela fez uma ação de capacitismo. Ainda que com a maior das boas intenções, o olhar que ele tinha para o cadeirante era um olhar de dó, um olhar de pena. E esse olhar de dó, esse olhar de pena, que é um capacitismo, lembra que nem super-herói e nem coitadinho, fez com que essa pessoa se sentisse realmente não produtiva. E é isso que eu quero falar aqui. Existe o nosso país, ele é o país mais diverso do mundo. A gente imagina que ele é o país mais diverso do mundo. E deu uma desconfigurada ali na tela. Eu estou mostrando algumas telas agora de recortes, né, do nosso país. Então tem lá mulheres 52%, pessoas negras 54%, pessoas jovens 40%, matures, né, 50 a mais 25%, e pessoas com deficiência, segundo o IBGE 2010, 25%. Ainda você coloca 45 milhões de pessoas no nosso país com deficiência, da Argentina inteira, não é só Buenos Aires, mas é a Argentina inteira com pessoas com deficiência aqui. E tem algumas empresas que elas têm o seguinte cenário. Como é que as empresas entram nesse universo? Né? A minha entrada ficou clara, né? Porque eu me desligo da empresa que eu era diretor, depois de ser uma pessoa, um executivo de uma empresa, e compra esse posto de gasolina para fazer com que isso aconteça, né? De forma amorosa ali, de um jeito que eu imaginava. Mas aí depois que nasce a Consolidar, a gente começa a entender que tem 3 caminhos de entrada nessa porta da inclusão. A primeira porta é a porta do medo. A lei de cota existe. E por mais bem intencionada que ela é, e faz efeito, ela acaba gerando medo nos empresários. E esse medo, ele começa a desenvolver, lá no cérebro reptiliano, né, no sistema 1, ele começa a desenvolver uma sensação de que ele precisa cumprir a cota para estar dentro da lei. Ele acaba fazendo a contratação que a gente chama de um jeito muito objeto. Ele contrata a pessoa com deficiência, muitas das vezes, para picar papel embaixo da escada. Ele contrata pessoas, muitas empresas que a gente atende, as pessoas, você pergunta para as pessoas com deficiência na sala, diferente da conversa que o João Batista teve com o Sandro, né? De iluminado que o Sandro foi, né, João? Mas assim, as pessoas, vocês perguntam para ela, ela fala assim, qual que é o teu cargo aqui? Eu sou o PCD. Ela mal sabe dizer o que ela faz na empresa, porque a relação dela é completamente de coisa, coisificada, objeto. Não tem uma relação sujeito, uma relação gente, humana. Só que aí as empresas começam a navegar nisso. Esse é o papel que a Consolidar tem. É fazer com que as empresas comecem a entender que tem muito mais além desse medo. Tem uma segunda porta, para quem não vê, são 3 portas, tá? Eu estou colocando em cada porta, estou dando um nome para ela. Estou na segunda porta agora, dizendo estratégia. Dei uma desconfiguradinha lá na tela. E a segunda porta, a porta da estratégia, é quando os executivos começam a perceber que o Brasil é o país mais diverso do mundo. Nós não somos o mais inclusivo. Talvez não sei se tem um país muito inclusivo. Mas essa porta da estratégia, você começa a entender que as pessoas precisam ser respeitadas. E uma marca para falar com pessoas de características diferentes tem que entender sobre pessoas com características diferentes. E a partir do momento que ela começa a entender sobre todas as características da diversidade do Brasil, que diversidade nada mais é do que características, né? Uma pessoa, homem branco, heterossexual, ele também faz parte da diversidade. O que acontece? Essa porta 2, essa porta da estratégia, faz com que os empresários também comecem a entender
o quão importante é a marca dele falar com todos e todas nessa relação, porque também dá resultado. Agora tem uma terceira porta, que é a porta do propósito. É quando nada mais falta para essa empresa, como a Real vive nessa porta, nada mais falta para essa empresa do que incluir, amar e respeitar as relações. É onde os valores começam a ficar mais importantes do que qualquer outra coisa. Tem uma tela agora com alguns dizeres que eu vou dizer para vocês, mas assim, a inclusão, todos sabem que ela aumenta a criatividade da inovação. Ela melhora o clima organizacional das relações, ela traz retorno de imagem e reputação e diminui as faltas e demissões. Mas ainda assim, se eu pedir para vocês fazerem, para aqueles que vêm, os videntes, o teste do pescoço, agora, aqui nessa sala linda, fizer o teste do pescoço e a gente olhar um para o outro aqui, sim, olhar um para o lado do outro, e tentar se ver, se enxergar. Faz o exercício, dá aquela alongada no pescoço assim. A gente de fato está vendo aquele país que mostrou a nossa demografia? Eu acho que eu sou o único cara que conseguiu fazer desembargadores do trabalho e virar o pescoço aqui, hein? Isso é um luxo. Se a gente se percebe, se a gente consegue olhar para o canto, olhar para o outro e ver que nós somos muito parecidos, está faltando representatividade em todos os ambientes. E vou contar mais. Os nossos ambientes, os nossos shoppings que a gente frequenta, as nossas empresas que a gente constrói, a gente está conseguindo fazer o Brasil do jeito que ele é? Mas como é que funciona isso? Em 2022 a gente ainda está vivendo os mesmos dilemas. Eu queria fazer uma atividade com vocês, eu queria muito a relação de confiança. Para aqueles que não veem, tem uma tela aí com um avião e uma fila de pessoas embarcando, tá, para voar. Eu queria pedir para vocês, eu fiz os desembargadores virar a cabeça, eu quero ver se eu consigo fazer eles fecharem os olhos agora. Eu queria que vocês olhassem nesta tela, fechassem os olhos, e eu vou contar uma historinha rapidinha. Eu queria que vocês depois, com o microfone, com o Giuseppe e com o Álvaro, passassem para pegar a percepção de vocês, tá bom? Fechem os olhos agora, mas viajem comigo, para fazer efeito. Fechem os olhos, tá? Fechando os olhos, imagine que vocês planejaram uma viagem dos sonhos de avião. E essa viagem dos sonhos do avião, vocês chegam em casa, compartilham com seus familiares e se preparam para o sábado de manhã vocês decolarem. Mas de repente acabou a energia na casa de vocês e o telefone, que ia ser o despertador, não tocou, porque ficou sem bateria. E aí vocês atrasaram muito. Mas um membro da família, imagina essa pessoa, as características dessa pessoa que vem falar com você. Um membro da família, vai imaginando o cenário das pessoas, as características. Esse membro da família chega para você e fala assim: olha, vai dar tempo, vamos em frente. Vocês pegam um Uber correndo, chegam no aeroporto, entram no aeroporto, e aí vocês estão correndo em todos os lugares que vocês passam, chegando no final dali, vocês vão entrar no avião, adivinha quem está te esperando na porta? A autoridade máxima desse avião está na porta esperando vocês, chegando, abre um sorriso e fala assim: calma, vem devagar na escada que dá tempo. Aí vocês entram. Como que é essa autoridade máxima na mente de vocês? Vocês entram no avião, batendo mala, procurando um espaço para guardar essas malas, e aí vocês escutam uma voz doce: senhoras e senhores, o avião vai embarcar daqui a uns minutos, permaneçam sentados. Mas antes, gostaria que vocês parabenizassem um casal de pessoas que estão completando agora as suas bodas de ouro. E aí vocês todos olham esse casal. Mais uma perguntinha: como é essa voz doce que fala para vocês? E como que é esse casal que está complementando bodas de ouro? Por favor, pode abrir os olhos agora. Eu queria que os microfones passassem as percepções. Quem na mente de vocês, características físicas, é a autoridade máxima? Quem na mente de vocês, características físicas, é a pessoa com a voz doce? E como que é esse casal no avião? Quem vai lá?
Vulnerabilidade, tá, gente? Vulnerabilidade é o primeiro valor da inclusão. Se não tiver vulnerabilidade, a gente não se desenvolve. Quem vai lá? Ó, levantaram a mão, né? O que vem na mente? A autoridade máxima seria o piloto branco. A mensagem doce seria uma aeromoça branca. E o casal seria um casal branco também. Essa primeira imagem influenciada até mesmo pelos filmes. Olha, nem sei se depois do que você falou eu preciso escutar mais alguém. É perfeito. Você me ajudou muito aqui, ganhou tempo. É exatamente isso. E eu vou falar para vocês mais. A gente cria na nossa mente esse cenário. E eu posso ficar brincando com vocês aqui o dia inteiro. Pense na imagem de um médico. Provavelmente vem essa pessoa, não vem? Vocês teriam pensado nesse médico aqui? Agora, para quem não vê, a primeira foto é um médico branco, com barba branca grisalha, com o paletó dele branco. E a segunda foto é um médico cadeirante, também com paletó de médico. E a terceira foto, vocês veem uma médica assim? Qual a sensação que a gente tem? Se você encontra essa médica no corredor, você ia respeitar ela como médica ou talvez achar que fosse enfermeira? E está aí a nossa virada de chave, porque o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim. E vou pedir para os senhores que estão aqui, a parte de trás da tela está meio descodificada, tá? Eu vou colocar todos na tela aqui e vou ler, porque assim dá para ver, porque ela deu uma desconfigurada. Pedrão e eu tivemos todo o cuidado, mas na hora do vamos ver sempre acontece alguma coisa, né? Então vamos lá. O cérebro, ele funciona da seguinte forma. Espera um pouquinho só aqui, agora. Na parte de trás aqui, da cabeça, né, o reptiliano, ou o sistema 1, o sistema basal, ele rapidamente ele julga, ele reage, ele simplifica. É papel dele fazer isso para agilizar, para a gente economizar energia, para sobrevivência. E quando você vê uma pessoa, quando eu conto uma história, quando eu contei, depois eu quero saber o nome de quem falou lá, né? A gente viu todos os personagens hollywoodianos, embora a gente está no Brasil, que é o país mais diverso do mundo, vem na nossa mente, a gente completa a frase, a gente dá os 3 pontinhos, sabe? Então você fala, autoridade máxima não vem mulher, autoridade máxima vem homem, piloto, capitão. Voz, tá a serviço, vem mulher. Casal, heteronormativo, brancos. Faz sentido? E isso, como funciona a nossa mente. Qual o nosso desafio? É fazer com que nessa respiração, aquele recado da vovó, respira, conta até 10 e depois você responde. Você dá um tempo para fazer com o teu neocórtex, que é a parte que avalia, ela pondera, ela analisa o cenário, e com essa parte do neocórtex, a parte da frente aqui, é onde a gente consegue ressignificar. Eu quero trazer um exemplo aqui. É o neocórtex que mora a questão da equidade. Quando você fala de igualdade, ele está muito no reptiliano. Ele está muito baseado, para quem não vê, é uma foto com 3 bancos, 3 pessoas com alturas diferentes e colhendo frutas, tá? E na foto claramente está vendo a dificuldade de uma das pessoas que tem um tamanho menor colher a fruta. Só que aí uma empresa que se preocupa com igualdade, ela vai ter um investimento básico de 3 banquinhos. Olha que interessante. Nesses 3 banquinhos que ela coloca, ela simplesmente foi justa e igual para todos. Mas, lembra que nós somos pessoas com características diferentes? E quando a gente tem característica diferente, a gente tem um outro formato, um outro valor. Além da equidade, que é um valor nobre, a gente tem um valor mais nobre ainda, de uma nova economia inclusiva, que é o valor chamado equidade. A equidade, você vê que a empresa fez o mesmo investimento. Ela colocou 3 banquinhos, só que ela está colocando nesta foto, naquele que tem a estatura menor, 2 para ele, está significando para aquele que é alto
que não precisa do banquinho, porque não adianta você também fazer uma ação equânime, mas não colocar uma liderança inclusiva que entenda sobre equidade. Porque ela pode também ferir. Se ela simplesmente tirar um banquinho de uma outra pessoa que está alta, ela não vai entender. Tem que ter o texto e o contexto. Você tem que dar uma palavrinha chamada significado. E quando tem esse significado, tudo muda de figura. Eu tenho alguns valores aqui, eu estou já trazendo para vocês. Uma empresa que trabalha um velho modelo de economia, e que a gente chama de economia não inclusiva, ele tem alguns valores, que é uma relação objeto, ele trabalha competição, ele trabalha igualdade, ele trabalha na camada do medo, ele dá ordem, e ele se preocupa muito só com o sistema técnico. Já uma nova economia inclusiva, ele tem uma relação sujeito, ele não contrata a deficiência, ele contrata a pessoa por completo. A deficiência ele tem clareza, a liderança com clareza, que a deficiência é apenas uma característica. Ele contrata, em vez de um modelo de competição, colaboração, é algo colaborativo. Em vez de igualdade, ele trabalha equidade, que é dar significado nas relações. Ele tira o medo por desejo, que é o que a Real faz com maestria. Ele tira a ordem com significado. Em vez do sistema técnico, a gente desenvolve um sistema humano. Uma empresa que de uma velha economia, ela trabalha objetivos desconectados. Cada um tem um desejo. Um quer trocar o carro, outro quer vender o carro. Um quer casar, outro quer separar. Mas uma empresa que trabalha de forma coletiva, de forma equânime e com desejo, como real, ela trabalha um propósito compartilhado. E um propósito compartilhado faz com que a gente esteja aqui hoje, servindo vocês. O meu papel aqui, nessa abertura, está muito ligado em fazer essa mudança de olhar para vocês. Tem uma foto de um olho agora colorido. E a pergunta mágica dentro de vocês, se eu perguntar qual a viagem que vocês querem fazer a partir dessa conversa, vocês pensariam nos mesmos personagens ou vocês se atreveriam a pensar com o modelo de neocórtex, com o modelo de cérebro menos reptiliano, né, o mais sustentável? Eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui, junto com a Padaria Real, que é um dos primeiros clientes da Consolidar, é a primeira empresa que acreditou na história da Consolidar. Aqui tem uma foto, para quem não vê, de colaboradores da Real. Está a Clarinha, está o Sandro, está o Felipe, está a Jade, querida. E tem aqui agora uma foto onde eu orgulhosamente fui convidado pela Real para receber o prêmio na ONU no dia 3 de dezembro de 2018, onde a Consolidar levou alguns clientes para lá. Das 22 do mundo, a Real foi a empresa que ganhou junto. Das 500 que participaram, 22 ganharam. E eu tive o privilégio de fazer parte disso e estar com vocês lá, Doia. Todo o coração, seu Zé, Giva, Samanta, família Real. É um privilégio. Eu quero agradecer de todo o meu coração por vocês terem acreditado no maluco que tinha pedido a conta de uma empresa e que chegou lá falando: olha, eu vou te ajudar a entender esse negócio de inclusão. Obrigado pela confiança, gratidão, vocês são incríveis, eu amo vocês de todo carinho. É isso.
Bom dia de novo, né? Satisfação estar aqui de novo, né? Estar aqui com vocês. Na verdade, esse final da fala do Telo, que ele cita a ONU, na verdade, foi o coroamento de um trabalho que foi feito, que vem sendo feito há muitos anos pela Padaria Real, né? E que nós começamos pela porta do medo, das 3 portas que o Telo mostrou, né? A Real, há alguns anos atrás, iniciou pela porta do medo. E eu queria fazer uma retrospectiva de lá para cá, até que a gente chegasse na ONU. Então é assim, há uns 10 anos mais ou menos, né, um fiscal do trabalho chegou, bateu na porta da padaria e falou: olha, existe uma lei de cotas de pessoas com deficiência que vocês precisam cumprir, vocês não estão cumprindo, não estão atendendo. E aí eu já estava à frente do negócio nessa época, e eu fiquei bastante assim preocupado, com medo. Eu diria até meio que desesperado. Por que isso, né? Porque a Padaria Real sempre foi uma empresa muito correta, muito certinha. E para a gente não cumprir uma lei é algo muito sério, muito importante. E aí eu não sabia o que eu fazia, né? E veio algumas coisas na minha cabeça do tipo: onde eu vou arrumar essa gente? Pois, quando arrumar, o que eles vão fazer? Porque na minha cabeça, eles eram improdutíveis. Tem mais. Quanto que isso vai nos custar? Para mim era um problema, era custo. Era um problema. Quando eu falo assim, eu fico bastante envergonhado, né, de dizer assim: onde eu vou arrumar essa gente? Depois, o que eles vão fazer? Eu fico bastante envergonhado desse cara que eu era. Mas, por outro lado, eu fico orgulhoso hoje, porque eu não sou mais aquele cara, eu sou um cara diferente. Graças a Deus, graças a Deus eu evoluí e não sou mais aquele cara, né? Mudou o meu olhar, mudou o meu modelo mental, mudou o jeito da gente olhar para essas pessoas com deficiência. Mas aí eu lembrei que eu tinha um amigo, um grande amigo de São Paulo, que era o Marcelo, do Telo, que mexia com isso. Aí eu peguei, vou ligar para o Telo. Telo, eu estou numa situação aqui, o fiscal veio aqui, eu estou precisando contratar algumas pessoas com deficiência. O que você faz? Ele falou: eu contrato. Mas como você contrata? Você está em São Paulo, eu estou em Sorocaba, você vai vir. Eu que conheço a cidade e não consigo achar as pessoas, você vai achar as pessoas? Ele falou: irmão, fica tranquilo. Então vem para cá, vamos conversar. Aí o Telo veio para Sorocaba e conversando com ele, o que você faz? Eu contrato as pessoas para você, eu preparo as pessoas para trabalhar na sua empresa, eu preparo a sua equipe para receber as pessoas e faço mais isso, mais aquilo. Ele fazia um monte de coisa. Mas eu não dei bola para nada disso. O que eu queria era contratar as pessoas e colocá-las para dentro. Essa era assim, a minha prioridade. Aí contratamos o Telo e ele começou a trabalhar. Uns dias depois, estavam todos contratados, todos já trabalhando, e aí foi um alívio. Falei: nossa, ufa, que coisa boa, né? Aí veio o Telo de novo e falei: irmão, sabe aquelas coisas que eu falei? A gente precisa começar a trabalhar. Tudo aquilo que eu faço, tal. E o que é isso, aquilo, pá. Tá bom. Vamos começar por um programa que chama Conscientização. Tá? É um programa de 4 horas, mas é importante que você, seu pai, seus irmãos e os principais líderes participem disso. Eu falei: tá bom, marcamos uma data, mas eu não dei bola. Fui eu e mais 9 líderes.
Marcado o dia, a hora, tal, começou o negócio. Às 4h, e eu não dei bola pelo seguinte: pegar as principais pessoas da padaria, pôr numa sala para falar de pessoas com deficiência, eu falei, nem a pau. Vamos trabalhar, vamos produzir, né? Vamos. Eu pensava assim. Aí começou o aprendizado, e aquilo foi incrível, e aquelas 4 horas voaram. Eu me emocionei do começo até o fim. Eu tenho uma facilidade de chorar que é uma coisa incrível. E emocionado do começo até o fim. No meio desse aprendizado, tem uma experiência que nós vamos viver aqui hoje, parecida com ela, que é muito marcante, que é muito legal. Eu sei que terminou o aprendizado, eu fui para ele, dei um abraço nele, chorando. Falei, cara, você me perdoa, me desculpa, mas você vai ter que repetir esse aprendizado. Porque agora eu vou trazer meu pai, meus irmãos e os principais líderes. Ele deu risada. E aí marcamos a data e o encontro aconteceu de novo. Só que em vez de 10, a gente estava em 50. E tudo aquilo que eu passei se repetiu e todo mundo se emocionou e tocou o coração de todo mundo. E eu diria para vocês que ali começou a virar a chave de todos nós. Nós começamos a enxergar a inclusão de pessoas com deficiência de uma maneira totalmente diferente. Tocou o nosso coração. Ali foi incrível. Mas aí é muito comum chegar um amigo, até um colaborador, né, parente, e falar, Noia, por que investir tanto nisso? Tanto tempo, tanto dinheiro nisso? Muitas pessoas pensam assim, né? Aí eu queria compartilhar com vocês que a gente tem algumas conquistas. Elas são intangíveis, mas elas são bem bacanas. Então, olha lá. Primeiro, uma das riquezas, uma das conquistas é a gente tem um ambiente mais humano, né? E eu falo assim, começando por mim, eu sou uma pessoa bem melhor, uma pessoa bem mais humana depois desse trabalho. Nossa equipe evoluiu muito, assim, também bem mais humana. E eu diria que a Padaria Real é uma empresa ainda mais humana depois que a gente começou com esse processo. Depois, um outro ponto é isso que a gente vive fortalece muito, assim, alguns valores. E eu coloquei 3 aí que eu acho que eles são muito fortes, que é a empatia, que o Dr. Ricardo Tadeu comentou, compaixão e solidariedade, que são valores nobres que fazem muito bem para a gente, para o time, né, para a Real e também para o mundo. São valores nobres e que o mundo está carente desses valores. Uma outra conquista é transformar o humor das pessoas. E eu queria dar um exemplo que é assim. É muito comum, principalmente na parte da manhã, as pessoas chegam na padaria, muitos com horas, né, com horário para entrar no trabalho, para começar a trabalhar, outros com hora para deixar o filho na escola, comprar o pãozinho, levar para casa, tomar café e começar a atividade diária dele. Então o cara entra preocupado, ele entra sisudo na padaria, né, e olhando para o relógio, e testa franzida, né, e quer comprar, tomar o café dele e ir embora rápido, né. Mas quando ele chega, às vezes, ele é acolhido por uma pessoa com deficiência, né, e o cara dá um bom dia para ele, que a energia daquele bom dia bate no peito do cara, que ele já se sente, sabe, opa, peraí. Às vezes ele chega a tomar um café, por exemplo, e é atendido pelo Felipe, que está aí. E ganha um bom dia do Felipe, e o Felipe, com aquela alegria toda dele, né? Está lá o Fê, né, Fê? E aí a gente fica observando o cliente, quando é atendido, por exemplo, pelo Felipe, ou por qualquer outra pessoa com deficiência,
com aquela alegria, aquela energia toda, o cara olha para o lado assim, um cliente olha para o outro, tipo, e reclamando, né? Eu sei que o cara vai embora da padaria assim, refletindo, pensando na vida e com o humor transformado. O Dr. João Batista trouxe um exemplo. Quando ele conheceu o Sandro, ele vai, passa pelo Sandro, papapá, e sai alegre, contente da padaria, né? O Dr. João trouxe esse exemplo hoje. Então, essa é uma outra conquista muito, muito bacana. E, por último, uma cultura inclusiva que atrai. O que quer dizer isso? Assim, a gente tem atraído muita gente boa. É incrível como as pessoas querem fazer parte da Real. E aí eu falo, pessoas para trabalhar com a gente, o cliente, o fornecedor, aquele produtor ou aquele industrial que produz e não vendeu ainda para a padaria, ele quer de qualquer maneira que o produto dele tenha na padaria. Tem um exemplo de um fabricante de equipamento de Portugal que ele queria entrar na padaria. Ele queria entrar no Brasil, na verdade, ele estava vendo o Brasil. Então as pessoas chegam no Brasil, eles nos conheceram, eles chegaram a dar equipamentos para a gente, sabe? Para dizer que ele vendeu na Padaria Real, que a Padaria Real tem o equipamento dele. Ele é o maior representante, o maior vendedor de forno do Brasil hoje. E ele começou pela Real. É incrível o sentimento de pertencimento das pessoas, o desejo que as pessoas têm para fazer parte, para participar, para estar por perto. É uma coisa muito gostosa, sabe? Muito rica, muito jóia. É comum a gente escutar assim dos clientes, o que vocês fazem aqui não tem preço. Então, essa cultura inclusiva que atrai é uma conquista desse trabalho que a gente faz com gente, com pessoas, quer seja ela com deficiência ou pessoas sem deficiência. Mas isso está reverberando de uma maneira super bacana e que é muito gostoso e que dá muito prazer. Mas a gente não faz tudo isso para ganhar prêmio na ONU. A gente faz porque a gente acredita que é assim. É o que a gente aprendeu a fazer, o que a gente tem prazer de fazer. O prêmio da ONU foi um coroamento, um fruto desse trabalho. E eu queria até... Agora, tem mais, eu estou esquecendo uma coisa. Essas conquistas não se compra. Não tem para vender na prateleira do supermercado. Isso a gente sente, a gente vive, né? E aí a gente conquista. E quando a gente chega nesse estágio, nesse nível, né, o fruto disso é esse coroamento, esse prêmio que nós recebemos na ONU no dia 3 de dezembro de 2018. Né? Como o Telo comentou, mais ou menos 500 pessoas participaram e a gente foi uma das 22, né, que recebeu esse prêmio lá. E esse dia foi assim muito marcante demais. Talvez um dos dias mais felizes da minha vida. Na foto está eu, o Telo, a Samanta, o Giva. E eu tive a oportunidade de 2 dos meus filhos poderem ir no dia, né? E eles estavam lá junto com a gente. Mas tem uma passagem muito legal. Depois que tudo aconteceu, né? A gente estava conhecendo o prédio lá da ONU e num salão lindo, maravilhoso, assim, com umas estátuas assim, marcantes, lindas, né? O telefone tocou. E a gente estava assim, meio que em êxtase, né? Depois de ter vivido tudo aquilo, o telefone tocou. E era meu pai. Tinha assistido tudo de casa, né, pela TV.
E ele falou assim, aí eu pus no Viva Voz, nós fizemos uma rodinha assim, eu pus no Viva Voz, ele falou assim, filho, eu estou muito feliz, eu estou muito contente, eu estou muito orgulhoso de vocês, por tudo que a gente tem feito, né? E por esse momento que vocês viveram aí, vocês estão vivendo aí nos Estados Unidos, em Nova York. Aquilo para a gente foi assim, foi sensacional, foi um dia incrível, um dia muito marcante. Eu acho que é isso. Eu queria fazer uma pausinha agora para um café que a gente preparou aqui, mas que começou essa madrugada lá em Sorocaba. E tem muito carinho, tem muito amor no que nós preparamos para vocês. Mas eu queria que vocês esperassem um pouquinho aí, tá? Que tem umas instruções que a gente gostaria de passar para vocês, tá? E que agora eu quero passar para o Telo. Agora, depois do café, voltem que eu volto aqui e tem bastante coisa legal ainda para a gente falar, tá bom? Assim como o Doia falou, agora a gente virou Telo e Doia, né? Vocês perceberam? A gente também nasceu no dia 3 de maio. Né? Tem uma serendipidade aí, uma coisa boa. Assim como o Doia falou, a gente não acabou, tá? Pelo contrário, a gente vai começar agora para valer, tá bom? Eu queria pedir, então, uma pergunta para vocês. Estamos falando de inclusão, estamos falando de pessoas com deficiência. E a pergunta é, se a gente fizer um café, né, Doia? Se a gente fizer um café e esse café tiver pessoas com deficiência nele, vocês topam participar ou não? Quem topa, levanta a mão, por gentileza. Caramba, todo mundo. Ó, eu estou muito orgulhoso, Doia, porque a gente fez, ó, desembargador virar o rosto, fechar os olhos e se voluntariou também. Obrigado. É um presente escutar isso de vocês. A gente queria vocês umas coisas assim meio grandes, né? Então, presente mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter agora a equipe aí da Consolidar e da Real que vão cuidar de vocês nesse ponto de encontro. Sandra, você está onde, Sandra? Estou te vendo aí, legal. Karine está por aí? Tá bom. Samuca está aí? Samuca, está todo mundo aí, né? Eita, beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Pode começar. As instruções, vocês vão ter mínimas instruções possíveis, tá? Porque a única relação que a gente pede para vocês é confiem, tá bom? O objetivo de vocês é vocês irem tomar um café, se alimentar, contribuir com as pessoas com deficiência, tá bom? Se precisar pedir ajuda também para se alimentar, é importante, tá bom? Tá na mão de vocês agora, combinado? Confiem. E depois, na volta, vocês vão voltar do mesmo jeito que vocês saíram. E quando vocês voltar, eu quero pegar a percepção de vocês, como é que vocês estão sentindo a partir desse momento. Podemos? Confiamos? Então vamos em frente, tá bom? Obrigado. Eu vou ajudar também vocês. Permaneçam sentados, por favor, ainda, tá? Estou pronto.
Aguardem aí que a gente já está chegando, pessoal. Só mais uns segundinhos. Estamos preparando o nosso café, a turma já está se aprontando. É que esqueceram de esquentar a água, né? Então, estão terminando. Só um minutinho só. Mais um segundinho já vai ficar pronto. Pedimos mais um pouquinho de compreensão, já estamos concluindo. Quase, quase. Sandra? Bem? Hello? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Tá tudo bem? Nesta hora, ó, é interessante, né? Nesta hora já tem algumas percepções que vocês depois vão falar pra gente, tá? Existem várias pessoas aqui com deficiências diversas, tá bom? Lembra que nada mais do que uma característica que a gente tem. Depois vocês falam que vocês sentem, tá? Depois vocês falam que vocês sentem. E vamos lá. Então, assim, o objetivo é tomar café. É muito importante para aqueles que estão vendados, muito importante, que a gente não olhe por dentro das frestinhas, tá? Por quê? Senão vai atrapalhar o próprio exercício. Combinado? Tudo bem?
Esse é o objetivo da gente. Obviamente que tem pessoas aqui que vão contribuir com vocês de certa forma. Combinado? Estão confiando na relação? Ok, muito bom, muito bom. Então, deixa a forma natural. Cadê essa? Turma da real. Tá ok, bacana. Bom, então é bom. A porta está sendo aberta daqui a pouquinho, tá? Vamos abrir as portas e vocês... Nessa altura, gente, tem gente que já não está me ouvindo aqui nas explicações, que é bem legal. Se vocês se sentirem esquecidos, faz parte do cenário. Eu quero que vocês sintam agora o que está no coração de vocês. Tem gente que já está saindo para o café, não é? Para quem está vendo aí, tem gente que está saindo para o café já. Eu quero saber qual o sentimento que vocês que estão aqui vendados, né? Experimentando essa deficiência visual por um período, qual o sentimento que vocês têm? Essa é a grande pergunta. E a Sandra está me dizendo que já está faltando só 2 pessoas para a gente poder caminhar. Karine, tem uma mobilidade reduzida aqui, ó. Muito bom, muito bom. Bom, tá aberta a porta. Quem quiser agora servir-se para o café, em direção ao café, se sirvam, ok? E quem não tiver... Olha, tem gente que já está levantando aí, está pedindo ajuda aí, ó. Vem aí, ó. Ó. É isso aí. Todos podem contribuir com todos, tá? Veja o que vocês têm. O que não pode fazer ninguém cair. Ok? Bora lá. Não, tá tranquilo. Você já vai dar o teu exemplo aí, tá? Vai ficar já da forma que está. Eu quero que você dê o teu depoimento aí. Fechou? Muito bem. Tem 3 pessoas com deficiência visual. Vocês estão corajosas aqui, hein? Pessoal com mobilidade reduzida, onde vocês estão? Precisa de ajuda? Mas que eu não... Tá com alguém ou tá sozinho? Sozinho. Só? Minha esposa estava comigo, mas ela teve que ir embora. Tá. Então, vou help aqui. Sam. Muito bem, tá indo bem, é isso aí, é isso aí.